Eu quero saudar a amada igreja e a todos os irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, para que nós possamos louvar e exaltar esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que tanto tem feito pelo seu povo, especialmente para nós da Segunda Igreja Presbiteriana de Goiânia. Quero pedir à amada igreja que abra a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, para acompanharmos a leitura. Profeta Isaías, capítulo 9. Acompanhe a leitura, capítulo 9, do versículo de número 6, que a palavra do Senhor nos diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu quero que a amada igreja repita comigo, aonde a palavra nos diz: e o seu nome será, repita comigo, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E a palavra do Senhor também nos diz, no Salmo de número 95, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Amados, esse é o Deus, esse é o Pai da eternidade, esse é o nosso maravilhoso conselheiro, porque conselho e sabedoria são assim juntos. Ele é o conselho, ele é a sabedoria, ele é a justiça. Portanto, a esse Deus toda honra e toda glória. Vamos louvá-lo com cânticos. Cantemos ao Senhor, e ao som do instrumento eu peço à amada igreja que se coloque de pé.
e a história assim se dividiu no antes e depois, e em ti já ocorreu mudança similar. Jesus quer pra você uma nova vida. Jesus quer pra você uma nova vida. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar-se. Amados, é tempo de celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que prazer, que privilégio para o povo de Deus. E eu quero pedir à amada igreja que abra a palavra do Senhor no Salmo de número 100. É tempo de celebrar. Salmo de número 100, aonde a palavra do Senhor nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quero pedir para a mãe da igreja repetir comigo esse versículo de número 5, onde a palavra do Senhor diz, leiamos: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Glória a Deus. Que privilégio, amados, nós podemos adorar um Deus maravilhoso. Por isso que nós estamos assim, em tempo de celebrar a presença do nosso Deus constante. Ele que inclina os ouvidos a todo momento para nos ouvir a nossa expressão de gratidão, ouvir o nosso clamor, enfim, a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos louvar novamente o nosso Deus com um cântico. Coloquemos de pé. Mãos impõe aquela gente que em Belém quer ir parar, e uma voz tão refulgente vai ali brilhar. É por anjos anunciando que os pastores logo vêm, que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Mundo triste vem, desperta, teus grilhões defeitos são. Tens a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não hesites, luminoso, esse dom do seu provém. Cristo todo
nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que nos altos céu no vem. E o Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar-se. Quero pedir mais uma vez à amada igreja que abra a palavra do Senhor em 1 João. Primeira João, quero pedir à amada igreja que acompanhe a leitura dos versículos de 1 João, de 5 a 9, onde a palavra do Senhor nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Amados, Deus é luz, e é por isso que nós devemos ter esse momento para nós nos refletirmos. Como nós estamos? Nós estamos usufruindo desta luz maravilhosa que emana sobre a terra. Nós estamos exatamente na retidão das promessas do Senhor, da ordenância do Senhor. Nós esperamos que sim, por isso é um momento que nós temos de confessarmos a Deus, de nos achegarmos ao trono da graça, para clamarmos ao Senhor: tenha misericórdia de nós. Oremos em silêncio, e após uns momentos, eu quero pedir para o nosso presbítero José Fernando, que dirija a Deus em oração de confissão de pecados. Oremos. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. É tempo de celebrar. E a palavra do Senhor nos diz no Salmo 51, no versículo 15, assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. É um privilégio para o povo de Deus. Por isso vamos louvar esse Deus maravilhoso. Tenha o nosso espaço, a equipe de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Ao som do instrumento, nos coloquemos de pé.
estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia no seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Desde o dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. Vamos louvar o Senhor, amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o louvor Brilha Jesus. Adorar o Senhor, aproveite essa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos deu, estamos na casa dEle, e de louvar o seu nome, amém? Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, o Salvador. A luz de Deus vem, Espírito de Deus, vem refulgendo, basta
sempre a sua história brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo o amor de Deus, Espírito de Deus, refúgio em nós. Mostra tua paz, somos povo, tua graça e perdão, venho ordenar, que haja luz, ó Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Com louvor, minha alma engrandeça ao Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e exaltar a Deus, porque Ele tem feito maravilha nas nossas vidas e também tem nos proporcionado estar aqui na casa dEle e também nos dado a bênção de cultuar a Deus com o nosso coração e agradecer a Ele pelo nascimento de Cristo, que logo mais nessa semana nós iremos comemorar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Nós sabemos que é o Senhor que é o nosso provedor, é o Senhor que é o nosso mantenedor, e nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado força para permanecer nos teus caminhos, e o Senhor também, Pai, tem nos dado o sustento, meu Deus. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos dado força para não sair dos teus caminhos, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando no decorrer dessa semana, que nós nos reunimos como família, entre amigos, para relembrar do ato que foi feito do Senhor naquela cruz. E nós te agradecemos porque o Senhor, pela misericórdia do Senhor, nos escolheu uma eleição, nos adotou como teus filhos, e nós te agradecemos por isso, Pai, porque nós não temos nada de bom para falar que nós somos dignos da tua glória e da tua honra, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós só te pedimos que nós todos os dias nós reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecendo a nossa pequenez, o nosso pecado, e nos humilhemos diante do Senhor, pedindo misericórdia. E eu te agradeço, Pai, porque
essa obra do Senhor tem dia após dia manifestado nos nossos corações, e nos ajude, Pai, a viver com fé, viver todos os dias confiando em falar do Teu amor, falar das Tuas maravilhas, Pai, e não envergonhar o Teu nome, Pai, com falsas ideologias. Nos ajude, Pai, a caminhar contigo, Pai, seja com a Tua palavra que nós iremos agora escutar, que o Teu Espírito Santo possa trazer morada dos nossos corações, Pai. Isso que eu Te agradeço e Te peço, Pai, em Teu nome eu oro, amém. Amada igreja, pode sentar. Amados, a palavra do Senhor nos diz assim: bendito o que vem em nome do Senhor. E para nós, estamos ansiosos para ouvir hoje uma porção que o Senhor separou, usando a pessoa do seu servo, pastor João, para transmitir palavra esta que nos edifica, que nos transforma, que cura, que nos exorta. Oremos ao Senhor pela vida do pastor João. Pai, em nome de Jesus, sê com teu servo, ó Deus, unge-o, dê-lhe, Senhor, a sabedoria necessária, para que acima de tudo, ele possa fazer aquilo que é o teu propósito, fazer aquilo que é o teu querer, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Louvamos ao nosso Deus por esta oportunidade que nós temos, estarmos na casa de Deus. Nós estamos aí iniciando alguns projetos, sonhos nossos, né? E nós tivemos essa semana a oportunidade dos nossos irmãos jovens e adolescentes fazer uma distribuição. Nós passamos em 200 casas, pelo que nós contamos, distribuindo aqui a palavra do nosso Deus. E nós esperamos que a cada vez que nós temos uma comemoração, uma data comemorativa, nós possamos estar comunicando isso com nossos vizinhos, os vizinhos aqui da igreja, nossa região aqui, e alcançando algumas casas. Então, nós temos aí pensado o Dia das Mães, Ressurreição e outras datas mais, onde nós vamos passar aqui. Também essa oportunidade que temos de cantar ali, nós temos uma frente bonita aqui, né? E nós queremos continuar tocando e cantando com a igreja, fazendo um grande coral. Às vezes nós não temos aquela condição de ensaiarmos o coral, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, mas a igreja pode estar fazendo esse grande coral em uníssono e tocando junto e cantando junto com a igreja. Então eu conto com os irmãos para que nós possamos estar tendo um pouquinho, né, fora das quatro paredes, né, estejamos então compartilhando do Evangelho aos nossos vizinhos e aqueles que estão próximos de nós. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Nós vamos estar falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, como registra essa narrativa de Lucas 2, de 1 a 7. Vamos ter essa oportunidade de estarmos, já aprendemos algo hoje pela manhã sobre o nascimento de Jesus e vamos continuar aprendendo sobre aquilo que Deus tem para nós, eu creio que de relevância para nossas vidas. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Assim nos diz a palavra de Deus: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e lhe deu à luz a seu filho primogênito, enfaixando-o, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos mais uma vez que o Senhor, com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, nos fale ao nosso coração. Cuida de nós, ó Deus, nos abençoando com a tua palavra em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, diz o seguinte, Gálatas 4, versículo 4:
Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O tempo chegou. Deus havia prometido, eu diria que quase aí 4.000 anos, Deus havia feito profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas chegou o momento, a plenitude do tempo. E de acordo com o governo de Deus, chegou o momento de Jesus nascer. Tudo conforme a sua vontade e o seu querer. E quando nós fizemos uma exposição do livro de Joel aqui com a igreja, nós pegamos parte da teologia de Joel que fala sobre a soberania de Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e nós percebemos que ele é soberano sobre a natureza, porque ele fez um exército de gafanhotos e pôs a trabalhar para ele. Mas Deus também dominou todos os reinos e domina todos os reinos desse mundo. Na semana passada, já falando um pouco sobre o nascimento de Jesus, aquele que iria anteceder Jesus Cristo, João Batista, nós percebemos que Deus ouviu a oração de Zacarias, um homem, uma família dentro de Israel, e Deus se importa conosco, e Deus age soberanamente sobre todas as coisas, tanto como um exército de gafanhotos, ou como os reinos desse mundo, mas também Ele governa cada pessoa, Ele dirige a vida de cada um de nós. E Ele determina o tempo, Ele que determina as coisas e como tudo acontece. Então, por isso que nós iniciamos com esse texto do apóstolo Paulo, quando ele mostra que a narrativa de Jesus, como um ponto mais alto da soberania de Deus, a plenitude de Deus, ou a plenitude do tempo em que Deus, Ele é o governador de todas as coisas. E quando eu penso no nascimento de Jesus Cristo, eu preciso pensar que o tempo do nascimento de Jesus Cristo foi aquela época ideal, estava tudo preparado, tudo como devesse acontecer, algo que era guardado desde o princípio do mundo, para que Jesus viesse a essa terra. Então, quando o apóstolo Paulo usa a plenitude do tempo, de Gálatas 4:4, nos mostra isso. O tempo estava cumprido sobre todos os aspectos, uma vez que o Império Romano havia se instalado e estabelecido todas as rotas possíveis de comunicação no Oriente Médio. O maior império com a maior duração de todos os tempos havia estabelecido-se. Existia um governo, existia uma direção de quase toda a terra. Havia uma língua, o grego koiné. Havia todos que falavam essa língua. Havia uma facilidade na comunicação. Havia então um império, havia uma língua e havia uma infraestrutura de estradas e navegação. Unia esse império mundial ao mar Mediterrâneo, e ali a comunicação era facilitada, era fácil você viajar, era fácil você transmitir ideias e passar conhecimento. Então, eu diria que em nenhuma época da história dos homens, como naquela cultura ou daquele tempo, em nenhuma época anterior aos apóstolos, teriam sido capazes de disseminar com tanta rapidez o testemunho de Jesus Cristo. Foi o tempo oportuno para que Jesus Cristo viesse. Então, de acordo com a narrativa bíblica, podemos declarar que o nascimento de Jesus Cristo aconteceu em primeiro lugar. Chama a sua atenção para isso. No governo de Deus. O texto da palavra do nosso Deus vai dizer no versículo 1, naqueles dias. Ou seja, ela é uma expressão tão geral e não informa a data do dia do aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento do nosso Redentor. E ela não narra isso exatamente numa época em que outros homens conhecidos da época tinham as datas do seu nascimento, o ano do seu nascimento, como nós vamos ver, grandes homens da época, como Augusto, Tibério e outros, que são informados, então, a data do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quem escreveu sobre esses homens tinha uma proposta historiográfica, tinha uma proposta biográfica deste homem. Mas quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, quando nós olhamos para os evangelistas, nós vamos observar que eles escreveram acerca de Jesus. Eles falaram sobre o ministério de Jesus Cristo, mas eles não estavam em nenhum momento preocupados em redigir uma biografia de Jesus Cristo, ou editar uma obra
historiográfica, científica do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era o propósito dos escritores, dos evangelhos, em trazer a mensagem, a pessoa de Jesus Cristo? Era despertar o povo de Deus para o nascimento de Jesus Cristo. Eu preciso pensar que a ideia, a proposta dos evangelhos traz essa ideia: Jesus Cristo nasceu, o Messias que havia de vir ao mundo. Então não é uma proposta de trazer conhecimento. Nasceu no dia tal, no horário tal, no mês tal, essas coisas. O propósito era trazer, você precisa olhar para o nascimento de Jesus Cristo. Então o primeiro versículo vai mostrar nessa sua narração que César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Naqueles dias, esses dias, meus irmãos, segundo alguns historiadores, pode ter durado 6 anos. Desde o início do edito do governador, até que ele viesse a acontecer, até que as coisas acontecessem, como nós vimos, registrada nos livros de histórias. Já no versículo 2 e 3, vai nos mostrar as circunstâncias em que Jesus Cristo nasceu. Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada uma à sua própria cidade. Então o decreto de um gentio, que resultou no propósito judaico de cada um se alistar-se. E aí é uma discussão muito séria sobre essa questão de cada um alistar-se na sua própria cidade, porque para o governador ele não tinha interesse nenhum de saber de que tribo você era, até porque ele não tinha interesse muito no povo de Israel. Por que cada pessoa ia se alistar na sua própria cidade? Segundo alguns historiadores, o desejo do governador desse edito, ou esse decreto, era apenas que contasse as pessoas para que ele soubesse quanto que ele ia receber. Ele queria saber quanto que ele iria ganhar dentro dos seus propósitos. Então, para o governador, segundo esses historiadores, não fazia diferença. Para outros, foi uma concessão feita por povo judeu. Até porque toda a lei que o governador colocava naquela época, o povo judeu procurava fazer uma rebelião. O povo judeu, tudo que o governo romano fazia, eles achavam que estava ruim. Nada prestava para o povo judeu. E aí, alguns entendem que o povo reclamou com o governador e falou assim: olha, nós queremos fazer o nosso alistamento, nós queremos colocar na nossa tribo, nós temos esse costume. Aqui nós somos registrados pelas tribos de Israel. Então, ora, Augusto governava, mas nós podemos dizer de uma forma toda especial, quem estava governando era a absoluta mão poderosa de Deus. Se você vê que foi o governador que mandou fazer nas suas tribos, se você entender que o povo de Israel reivindicou esse ir à sua cidade para o recenseamento, o que interessa é uma coisa: Deus estava governando. A situação é o governo de Deus. Eu gostaria que você pensasse exatamente nesse governo de Deus, porque precisamente Jesus teria que nascer em Belém, para se cumprir as Escrituras, para que se cumprisse a vontade de Deus. E aí podemos nós tomar nos nossos dias, para a nossa vida cotidiana, que vivemos nesse mundo, onde estamos vivendo principalmente nesse ano num momento caótico, desanimador da história. Mas nós devemos, meus irmãos, crer que apesar de todos os desmandos dos governos que nós temos nos nossos dias neste mundo, Deus está sentado no seu alto e sublime trono e está governando todas as coisas. Deus está dirigindo todas as coisas que você está olhando agora, todas as notícias em que você está vendo, e eu diria assim, com bastante clareza para o seu coração: não adianta você orar para Deus mudar os seus planos. Me parece que nós estamos vivendo num tempo que nós queremos mudar esse governo de Deus. Nós temos que orar para que nós possamos ser fiéis dentro desse governo de Deus, nesse tempo em que nós estamos vivendo. É muito diferente entre você querer que Deus mude a situação. Nós devemos talvez tomar essa posição como o povo de Israel tomou. Nós vamos recensear sim, mas da seguinte maneira: segundo nossas tribos, segundo as nossas raízes familiares. Então, meus irmãos, Deus continua governando, e nessas circunstâncias de se alinharem aos seus propósitos, eu quero pensar com você como Jesus Cristo veio a primeira vez.
Jesus Cristo voltará para honra e glória do seu louvor. E como foi no nascimento, tudo está dentro do seu governo, assim será a sua volta. Os acontecimentos, meus irmãos, que nós estamos olhando, às vezes nós olhamos apenas nesse mundo terreno, às vezes nós olhamos apenas com a visão materialista. Nós temos que olhar segundo o governo de Deus. Deus está governando todas as coisas, preparando o mundo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi lá no início, lá nos primeiros séculos, lá no início, no nascimento de Jesus Cristo, tudo estava preparado, a plenitude do tempo. E há de acontecer que na plenitude do tempo, Jesus Cristo vai voltar. Exatamente como Deus tem profetizado, como temos as profecias da palavra do nosso Deus. E aí nós vamos encontrar uma prova disso nos versículos 4 e 5. Nós encontramos a exatidão do local do nascimento de Jesus Cristo. Mais de 7 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, o profeta Miqueias proferiu a notável profecias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Aonde Jesus ia nascer? Em Belém da Judéia. 700 anos antes, mais ou menos. Mudou alguma coisa? Jesus nasceu em Belém. Isso é para, meus irmãos, que nós possamos entender esse governo de Deus. Deus governa todas as coisas, os mínimos detalhes, e nós precisamos olhar para o mundo em que nós estamos vivendo e dizer assim: Deus está preparando este mundo para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo Deus Todo-Poderoso, que por meio daquela inquietação do monarca persa, resgatou da escravidão a linhagem nacional do seu ungido que deveria nascer, traz a revelação do lugar do nascimento. Olha só que foi o povo de Israel, esteve lá em Babilônia, o monarca faz com que eles possam voltar, tem oportunidade de voltar à sua terra. Deus traz o povo de volta à terra, mas Deus também, profeticamente, havia anunciado o lugar do nascimento de Jesus Cristo. Pois, quando a plenitude do tempo chegou, Cristo estava lá para nascer. César Augusto emitiu o decreto que todo mundo deveria ser registrado. O povo, segundo a sua tradição, então definiu onde alistasse. E assim a profecia, minuciosa, 1000 vezes, eu diria que procurada a ser destruída, ameaçada no discurso da história. O inimigo procurou para que essa verdade, esse momento não viesse a acontecer, mas aconteceu exatamente como Deus profetizou e segundo as promessas do nosso Deus. E aí vem a pergunta: quem não sente que este lugar, ou que nesse recinto, ou que nesse tempo Deus estava presente? Quem pode resistir à convicção de que este Deus teve desde o início com seus propósitos e realmente controla o movimento de cada vontade humana? Quem é que não pode olhar e ver que Deus está governando todas as coisas? Que o povo obedeceu o decreto do governo romano, mas segundo as suas normas. Eu diria, meus irmãos, que a igreja precisa aprender isto. Nós até obedecemos os governos, mas segundo as normas de Deus. E até onde não vem ferir a vontade de Deus. O querer de Deus para a sua igreja. Então, o nascimento de Jesus Cristo, ele aconteceu na plenitude do tempo, sob o governo do nosso Deus. Em segundo lugar, nós podemos pensar que, de acordo com a narrativa bíblica, podemos declarar que o nascimento de Jesus Cristo aconteceu pela fidelidade de Deus em suas promessas e profecias. Os versículos de 6 a 7 nos diz o seguinte: estando ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Enquanto eles estavam lá, os dias se cumpriram. 9 meses se passaram desde o anúncio ao anjo, a Maria, lá em Nazaré,
E agora a profecia está se cumprindo. Uma profecia pequena, dada àquela jovem virgem, que ela teria um filho, lá em Lucas capítulo 1, versículos 31 a 37, você vai ver isso daí, o predito do nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos entender aí: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O eterno, o santo Filho de Deus, o próprio Deus, nasce em meio à humanidade pecadora, de maneira simples e singela. Lucas vai relatar o episódio mais importante da história da humanidade: o nascimento do Salvador, a esperança de todos os homens, de todos aqueles que ouvem a mensagem do nosso Deus. E nós precisamos olhar para Jesus Cristo, nós precisamos anunciar Jesus Cristo, nós precisamos crer em Jesus Cristo, nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e nós precisamos viver uma vida de fidelidade ao nosso Senhor. E o texto bíblico, então, ele salienta que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. E aí eu preciso abrir um parênteses sobre essa palavra, que é prototokos, que no grego que significa primogênito. E aí o que acontece? A Igreja Católica crê que a expressão primogênito tem o mesmo significado de que filho único. Ou seja, que Maria não teve outros filhos posteriormente, porque Maria não teria mantido relacionamento conjugal com José. Mas aí, meus irmãos, o que eu te chamo a atenção diante disto? No entanto, cumpre-se entender que a expressão primogênito, essa expressão prototokos, deve ser usada de forma consciente, que é contrária à de filho único, monogênese, também que está presente na palavra do nosso Deus. Eu preciso ver essa diferença, são duas palavras totalmente diferentes. Também na presente passagem, cabe nós olharmos para o texto da palavra do nosso Deus, que traz inúmeros textos falando de Maria, de José e dos irmãos de Jesus Cristo. Eu vou citar apenas um texto da palavra de Deus, Mateus 12, 46 e 47. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Então, meus irmãos, a igreja, a palavra de Deus não nos deixa dúvidas quanto a Jesus Cristo, o filho primogênito de Maria, aquele que, como nós lemos o texto da palavra do nosso Deus, que nasceu e foi gerado por obra do Espírito Santo. Então a palavra primogênito, ela tem a sua citação forte na língua hebraica, que é, quando nós olhamos lá, Becor, é uma expressão de significado particularmente jurídico, porque o primogênito hebraico tinha de ser apresentado no templo de Jerusalém. Então, essa palavra primogênito, ela está lá desde o livro de Êxodo, quando Deus trabalha com o seu povo, de forma específica, apresenta toda a formalidade de apresentar o filho primogênito no templo, no livro de Levíticos. E aí Lucas, portanto, agora ele já prepara o nosso coração, prepara o povo para o significado da palavra primogênito, porque Jesus seria apresentado no templo. E lá nós temos aquelas duas palavras, a primeira, a do Simeão, que recebe, coloca a criança nas mãos e faz o seu cântico lá nos versículos 25 até o versículo 35, e depois a profetisa Ana nos versículos 36 a 38. Esse é o governo, isto é, meus irmãos, a fidelidade de Deus. Às vezes nós olhamos lá e
eu já vi algumas pessoas até questionarem, mas por que essa questão jurídica, essa capacidade que Deus deu ao filho primogênito? Essa posição que Deus deu ao filho primogênito? Mas se é fidelidade de Deus, se é propósito de Deus, se é o governo do nosso Deus. Deus já tinha ali, ou Deus sempre teve dentro dos seus propósitos. Então a promessa é cumprida e a profecia estabelecida. Isto é fidelidade de Deus. E quando eu penso na fidelidade de Deus, quando eu olho toda a grandeza de Deus, independente do lugar, como o texto vai dizer para nós, e o deitou em uma manjedoura, um estábulo equipado para o receptáculo, para os viajantes pobres, em que eles e os animais que os trouxeram foram mal acomodados sobre o mesmo teto. Não era um lugar, meus irmãos, que as pessoas nunca usou. Às vezes nós olhamos para nós assim e pensamos assim, olha, Jesus Cristo foi o primeiro a usar e ali nasceu uma criança. Não, os viajantes pobres que não tinham onde pagar, ficavam nesses lugares. Não era um lugar assim que era assim, uma coisa assim impossível de ficar. Foi a primeira vez que alguém ficou ali no estábulo, onde colocou uma criança deitada numa manjedoura. Não, era a prática daqueles que andavam naquela época, naquele tempo em que Jesus nasceu. Mas que lugar também nós poderíamos, o nosso irmão seminarista Vinícius falou hoje pela manhã, que seria grande para Jesus Cristo. Em que lugar que Jesus Cristo, agora é que Ele está no lugar que Ele merece. Quem deixou o céu, quem se humilhou, deixando o céu e vindo a este mundo, eu diria, meus irmãos, que o melhor lugar existente no mundo da época seria nada para receber o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada estava à altura para receber o nascimento de Jesus. Então, durante todo o curso de sua vida, Jesus Cristo manteve essa humildade. Ele desprezou as coisas mais estimadas pelos homens. Ele rejeitou de uma forma visível, que não estava ali preocupado com as aparências, não estavam preocupado com o ter, não estavam preocupado com essa grandiosidade em que nós tantos achamos que vale a pena. Jesus Cristo viveu toda a sua vida, nasceu numa manjedoura, andou de maneira humilde, morreu numa cruz, foi sepultado num túmulo emprestado e voltou ao céu. E continuou Deus vivo e verdadeiro. O que devemos, meus irmãos, notar é que Jesus nasceu, a promessa foi cumprida, a marca, o ponto alto da fidelidade de Deus. Para nós, meus irmãos, que esperamos a volta de Jesus Cristo, o maior acontecimento da história é esse acontecimento. Deus, Ele fez promessas, Deus usou homens para ditar profecias e tudo foi cumprido segundo a sua palavra, dentro do nascimento de Jesus Cristo. E aí eu posso pensar em terceiro lugar, depois que eu vejo o governo de Deus, vejo a fidelidade de Deus, de acordo com a narrativa bíblica, podemos declarar que o nascimento de Jesus Cristo aconteceu pelo poder divino da encarnação. Nós já aprendemos um pouco nesta manhã sobre essa encarnação, mas eu gostaria de continuar falando. O que é encarnação? E uma resposta do puritano Thomas Goldin, que diz o seguinte: quando o homem tornou-se carne, o céu e a terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Meus irmãos, hoje nós olhamos essa distância, entre a grandeza de Deus e cada um de nós. E aí nós olhamos para Jesus Cristo. Eu preciso entender que Deus, na sua grandiosidade, no seu poder, Ele faz com que essas duas naturezas permaneçam juntas e estão juntas por toda a eternidade. Se encontraram Deus e o homem na unidade das duas naturezas, a maior distância envolvida. E eu diria que nós, como seres humanos, realmente olhamos para a grandeza de Deus e podemos, como agora, pensar: como é que isso está junto? Como é que pode unir essas duas naturezas? Eu diria que o Criador então é identificado com a criatura. Em Cristo vemos a eternidade e a temporalidade. Vemos a bem-aventurança eterna e a tristeza temporal dos nossos corações. Nós podemos ver a onipotência e a fraqueza, a onisciência e a ignorância, a imutabilidade e a mutabilidade, a infinitude
e a finitude. Todos esses atributos contrastantes se unem na pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem, o Deus encarnado. E como Stephen Charnock escreveu há muitos anos o seguinte, que eu quero ler para os irmãos: que maravilha a união de duas naturezas infinitamente distantes, da forma mais íntima que qualquer coisa no mundo, que a mesma pessoa fosse conferida glória e sofrimento, alegria infinita na deidade e tristeza inexprimíveis na humanidade, que o Deus assentado no trono se tornasse uma criança no berço, e o Deus trovejante se fizesse um bebê que chora e um homem sofredor. A encarnação surpreende os homens na terra e os anjos no céu. E por mais que nós estivéssemos aqui meses e mais meses falando sobre a encarnação de Jesus Cristo, nós iríamos continuar surpresos. Mas, meus irmãos, a encarnação do Filho de Deus significa que Jesus é para sempre Deus homem. Gostaria que você pensasse nisso. Algumas pessoas pensam que Jesus Cristo veio aqui na terra, se encarnou, morreu, ressuscitou, e quando ele sobe para o céu, ele deixa essa natureza aqui na terra. Ele não abandonou a sua natureza. De fato, ele não pode abandonar a humanidade após ascender ao céu, como muitos cristãos imaginam, e ainda imaginavam e imaginam em todos os dias. Essa unidade, ela é indissolúvel. Jesus continua sendo Deus homem. Jesus continua sendo o Deus homem. Isso é indissolúvel. Ele foi ressuscitado em poder como Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4 diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, eu preciso olhar para Jesus Cristo hoje, depois de quase 2000 anos, e lembrar que Jesus Cristo se encarnou uma vez, e encarnado, a palavra encarnada, ela continua sendo essa palavra encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco. É essas verdades que precisam ficar gravadas nos nossos corações. E como o teólogo holandês Abraham Kuyper, ele meditando em João 1,14, certa vez escreveu: a palavra se fez carne, ela se fez carne para nunca mais se separar desta carne, nem mesmo agora sentado no trono. Ao se tornar carne, a palavra cria com isso a possibilidade real de que esta criança tome o seu lugar, e que esta criança de carne e osso salve, reconcilie e glorifique você, feito de carne. Nós um dia seremos glorificados por isso. Esta é a grandeza do Evangelho. E para terminar sobre as palavras que nós poderíamos falar sobre a encarnação de Jesus Cristo, quero também chamar Agostinho de Hipona, quando assim resumiu. Ele diz: em suma, o Criador do homem se fez homem para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a vida morresse. Fiquei maravilhado com esse texto de Agostinho. Texto maravilhoso que mostra tudo aquilo que Jesus, na sua grandiosidade, ele vem e se humilha, se torna como um de nós e passa por todas essas lutas. Mas quero lembrá-lo, Jesus Cristo encarnado continua encarnado. Mas, meus irmãos, diante de todas essas palavras, de tudo isso que nós podemos nos maravilhar com a palavra do nosso Deus, tem uma coisa que é mais importante que tudo isso que nós podemos pensar. E seja quais forem os benefícios da salvação, resultantes da encarnação, da obediência de Cristo até a morte, nós nunca devemos esquecer o fato de Cristo, ou de que Jesus Cristo nos conduz a Deus. É através de Jesus Cristo que nós nos chegamos ao Pai. E o apóstolo Pedro então declara de maneira maravilhosa, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18:
Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esta é a grandiosidade da encarnação de Jesus Cristo. Ele morreu, veio aqui morrer pelos nossos pecados uma única vez. Ele justo por nós que somos injustos, para que nos conduzir a Deus. A igreja, meus irmãos, quando fala do nascimento de Jesus Cristo, precisa entender que há um propósito de Deus. Esse propósito foi visto lá na cruz, após a sua última palavra, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, e o homem agora tem acesso a Deus. Esse acesso que tantas vezes nós até negligenciamos, nós deixamos de olhar para a grandeza dessa condução, quando eu e você, quando todos nós podemos chegar diante de Deus, nós temos livre acesso, porque Jesus Cristo morreu, e nós estamos justificados diante de Deus. Esta é a grandeza da encarnação. Ele veio como homem, santo, puro, não pecou, e morreu para nos conduzir a Deus. E neste Natal, nesse tempo em que nós estamos olhando para o nascimento de Jesus Cristo, mais do que todas as coisas que nós podemos pensar, nós somos levados a entender que Ele veio a este mundo, se encarnou, que morreu por nós, ressuscitou, está vivo e encarnado, porque Ele é aquele que nos conduziu a Deus. Pensando, meus irmãos, no governo de Deus, pensando na fidelidade de Deus, pensando então no poder de Deus sobre todas as coisas, eu quero fazer uma pequena reflexão e depois uma aplicação. Foi notável que o nascimento de Jesus Cristo ocorresse em conexão com o processo de um grande engajamento político. Mas o mundo estava envolvido com uma situação política da época. O mundo estava ali, aquele recenseamento, onde todos estavam voltados para aquele assunto. Mas enquanto o mundo estava olhando para uma coisa, o que eu posso dizer? Enquanto os homens se moviam para todos os quadrantes, em resposta ao decreto de César Augusto, os anjos estavam se reunindo em torno do maior evento do mundo. Quando nós olhamos e poderíamos dizer que esse foi um dos grandes acontecimentos políticos, mas a grande verdade, e que ali estava acontecendo, era o maior evento do mundo até então. Daquilo que nós esperamos, que aí vai ser o nosso maior evento, onde todos nós iremos participar. Precisamos de marcos históricos para ajudar a nossa memória das melhores coisas. E eu diria que bem-aventurada é aquela nação cujas eras políticas estão associadas com as mais altas experiências religiosas. Esse ano de 2020, meus irmãos, deveria ser o maior ano de experiência religiosa da igreja, porque teve um marco no nosso mundo, teve um marco na nossa história, e a igreja deve olhar para esse marco histórico, e essa igreja caminhar, essa igreja desenvolver na sua vida com Deus, para dizer, olha, o ano de 2020, a história do mundo estava toda voltada para um lugar, mas a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo estava voltada para aquilo que Pedro diz, que Ele nos levou a conduzir a Cristo. A igreja se voltou para Jesus Cristo. Eu fico preocupado que de repente a igreja não aproveite o marco histórico que nós estamos tendo, de tomar posição, de tomar atitudes e de agir, como eu já disse, quem sabe como o povo de Israel. Nós vamos recensear sim, nós vamos alistar sim, mas na nossa terra, no lugar em que nossa família, fazemos parte da nossa família. A igreja, meus irmãos, a igreja, o povo, a nação abençoada, é aquela que aproveita as eras políticas para suas experiências religiosas. A igreja nesse tempo precisa levantar a sua bandeira. É nesse tempo que a igreja diz, nós estamos aqui e servimos ao Deus vivo que governa todas as coisas. Nem sempre nós estaremos, meus irmãos, de conformidades com os governos da nossa época. Grande parte da história da igreja não esteve de conformidade com as eras e com os governos políticos dos tempos. Mas a igreja surgiu, ressurgiu, se levantou, cresceu, quando ela olhou para a experiência com Deus e a vida com Deus. Mas quais são as aplicações que eu quero usar? Eu quero trazer, na verdade, essas 3 palavras que nós usamos na mensagem da palavra do nosso Deus.
A aplicação ela é generalizada, independentemente da sua situação religiosa. Eu não quero aqui falar para A ou para B, eu gostaria que você olhasse para aquilo que a palavra de Deus mostra, para o governo de Deus, para a fidelidade de Deus, para aquilo que Deus tem no seu poder, e você pensasse um pouquinho sobre isso. Que o Espírito Santo aplique essas verdades de forma relevante na vida de cada um. Seja você que está nos assistindo, aqueles que já são crentes, aqueles que estão desviados, aqueles que estão fora dos caminhos de Deus, ou aqueles até que nunca estiveram no caminho de Deus. Em primeiro lugar, qual é a minha aplicação? Gostaria de convidá-lo a você a pensar no governo de Deus. Porque ao ver as guerras, revoluções que perturbam o nosso mundo, ou que perturbaram o nosso mundo no passado, quem sabe ao analisar os decretos políticos nesta pandemia que nós estamos vivendo, você se sinta inclinado a imaginar que Deus não governa mais o mundo, ou aqueles que nele habitam. De repente nós olhamos todas as coisas e pensamos assim, olha, Deus deixou esse mundo ao léu. Engana-se, Deus permite que ocorram estas terríveis catástrofes apenas para a salvação e a perfeição desta ou daquela pessoa que o mundo não conhece, daqueles que foram chamados por Jesus Cristo. O governo de Deus está aqui exatamente para que a nossa fé seja aprovada. É para o nosso crescimento espiritual. Não pense você que Deus não está governando esse mundo. Como o povo de Israel, volto a repetir, o que devemos fazer é obedecer, mas dentro dos propósitos divinos. O decreto tinha o recenseamento com o propósito de cobrar impostos, mas não se importa onde cada família seria registrada, não se importava com isso, mas o povo de Deus diz, isso faz diferença para nós, a nossa linhagem tem que continuar, nós somos registrados segundo a nossa linhagem. Então, em primeiro lugar, dentro do governo de Deus, eu quero convidar os irmãos, a igreja de hoje precisa agir, com os protocolos de segurança sim, mas não aceitar as imposições políticas e perseguidoras do reino de Deus. Nós estamos passando por uma perseguição religiosa. Creia os irmãos ou não, a maior preocupação dos governos é evitar que a igreja caminhe a sua vida com Deus, na sua comunidade cristã. E como crentes nós não podemos, eu diria que aceitar essas coisas. Há uma perseguição de todos os lados contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de você olhar para o governo de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós fomos chamados para servir a Deus. E nada disso pode nos impedir. Nenhum governante, nenhuma situação pode nos impedir, porque nós estamos sob o governo de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, a fidelidade de Deus. Há promessas ao povo de Deus, há profecias a se cumprirem nos finais dos tempos. E a Bíblia afirma que elas vão se cumprir. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, nos diz o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo vai voltar. E esse caminhar do nosso mundo aponta para a volta de Jesus Cristo. Eu não sei o dia e nem a hora, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas eu e você precisamos viver esse tempo. Eis que venho sem demora. Viva hoje como se Cristo viesse agora. Viva esperando a volta de Jesus Cristo. A expectativa da igreja é o cumprimento das promessas e profecias reveladas na palavra de Deus. Eu vejo crentes, meus irmãos, um tanto desavisados, orando para mudar a situação, a direção do mundo que está tomando. O nosso mundo caminha nessa direção, meus irmãos. E sabe quem está dando a direção para esse mundo, nesse caminho que nós estamos vivendo? É Deus. Porque Deus está levando o nosso mundo a chegar à plenitude do tempo para a volta de Jesus Cristo. Então, como os judeus, no tempo de Jesus, não entenderam nada, Deus preparou toda a caminhada para que Jesus Cristo viesse a nascer nesse mundo. Mas sabe o que aconteceu? Eles não entenderam nada do nascimento de Jesus Cristo.
Eles não perceberam o nascimento de Jesus Cristo. Eles não compreenderam quem era Jesus Cristo. Eles estavam com outra visão. Eles estavam esperando outro rei. Eles estavam esperando outra formalidade. Alguém que fosse tirá-lo do governo romano. A visão deles estava totalmente tapadas. Estava com a visão sem enxergar as promessas do nosso Deus. Eu tenho uma preocupação que quando Deus está preparando o nosso mundo para a volta de Jesus Cristo, a igreja também esteja sem enxergar essas verdades. A igreja fica vendo somente as circunstâncias, o tempo em que nós estamos vivendo. Então, como eu disse anteriormente, meus irmãos, todas as ações de Deus na história sempre foi marcada por grandes acontecimentos históricos. Se está acontecendo coisas grandiosas, coisas que nunca aconteceu, isso significa que Jesus Cristo está voltando. Eu preciso pensar nisso. A volta de Jesus Cristo vai ter como antecedência, ou algumas coisas históricas vão anteceder. Jesus Cristo está voltando, promessas se cumprindo e profecias acontecendo. Veja que ninguém te engane. Veja o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está governando e agindo dentro da sua fidelidade. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer desse poder de Deus, desse propósito de Deus. O mesmo poder da encarnação nos dará a transformação do nosso corpo. E aí o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Meus irmãos, há um poder de transformação. Esse corpo nosso hoje que sofre, que passa por tristeza, por amarguras, que chora, esse corpo será transformado. E a palavra de Deus diz que será num abrir e fechar de olho. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Quando eu vejo a distância da qual nós falamos entre o Deus encarnado, o Deus homem, 100% Deus, agora eu vejo aqui o poder, esse poder que Deus tem sobre todas as coisas. E aos Filipenses o apóstolo Paulo ensinou: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Como será transformado esse corpo que nós temos aqui hoje? Igual ao corpo da sua glória. Essa é a transformação. É esse o motivo pelo qual nós somos levados. É esse o motivo pelo qual nós olhamos para o nascimento de Jesus Cristo. Nós falamos do governo de Deus, nós falamos da fidelidade de Deus, nós falamos do poder de Deus, e às vezes nós esquecemos que esse nosso corpo fraco sim, vai ser transformado. E o texto diz: segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas. Queridos irmãos, olhe para essas verdades. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O governo, a fidelidade e o poder que agiu no nascimento de Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, aponta para a volta de Jesus Cristo, quando todo olho verá. E todas as coisas, governo, fidelidade e poder de Deus serão vistos por todos os homens. Ele está no governo, Ele é fiel em cumprir suas promessas e realizar as profecias, e seu poder vai ser reconhecido por todos. Que posição devo tomar? O último texto que eu quero ler com os irmãos e assim encerrar a nossa mensagem deste ano, antes do Natal. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Um feliz Natal, meus irmãos, passa pelo crer e pela confissão. Crer em Jesus Cristo e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um feliz Natal passa pela fidelidade a Deus e perseverança até a morte. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus te dê um feliz Natal com a sua família, com seus familiares, nessa semana que nós temos aí, e que a palavra de Deus fique viva e gravada no seu coração.
o mesmo Deus que governou todas as coisas com o propósito do nascimento de Jesus Cristo, cumpriu com fidelidade todas as suas promessas e profecias. Com poder, nós vimos a encarnação de Jesus Cristo. Está governando fielmente, cumprindo as suas promessas e fidelidade. Com poder seremos transformados no seu corpo de glória na volta de Jesus Cristo. Vamos louvar, vamos ficar em pé, vamos cantar noite de paz, noite de amor. Que realmente o meu desejo, tenho orado, tenho escrito aí nas nossas mensagens durante a semana, nossas devocionais, esse chamado que nós temos para que você possa estar olhando num Feliz Natal. Eu sei que tem circunstâncias difíceis, tem lutas na vida, mas Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas, transformar. E se você olhar para as verdades do nascimento de Jesus Cristo, com certeza você terá essa oportunidade maravilhosa de não somente ter um Feliz Natal, mas também passar isso para sua família e seus familiares. Louvemos ao nosso Deus com esse hino. Noite de paz, noite de amor. Tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus, brilha a estrela da paz. Louvemos ao nosso Deus. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, e dos anjos andados rodeados, anunciam a nova do céu. Noite de paz, noite de amor, oh que belo esplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio da luz, sol eterno Vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar a nossa vida diante de Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela narrativa da Tua Palavra, narrativa que mostra o governo do Senhor sobre todas as coisas, narrativa que mostra a Sua fidelidade e o poder que o Senhor tem, esse poder da encarnação, esse poder que nos levará à transformação, à glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que nesse tempo, tanto os irmãos que estão aqui, quanto aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, Deus, nós te pedimos que possam, através do Espírito Santo, ser tocados, ser abençoados, para olhar para a grandeza do nascimento de Jesus Cristo.
desse poder do amor de Deus derramado sobre cada um de nós, manifesto a cada um de nós, ó Pai. E assim nesses dias, ó Pai, de Natal, nesse dia quando nós estamos nas nossas famílias, nós possamos relembrar a grandeza do nascimento de Jesus Cristo. Isso trazer para nós noite de paz, noite de alegria, noite de felicidade, não somente, ó Deus, a do Natal, mas de todos os dias da nossa vida. Que o Espírito Santo abençoe cada lar, abençoe cada família, que o Espírito Santo toca nos corações, ó Pai, dando essa alegria verdadeira, essa alegria real que desce do céu e chega até a cada um de nós, ó Pai. Abençoe, ó Deus, aqueles lares que têm passado por momentos de dificuldades, ó Pai, enfermidades, ó Deus, aqueles que perderam os seus familiares, aqueles, ó Deus, que têm passado por dificuldades nos relacionamentos, com dificuldades de trabalho, dificuldades financeiras, ó Pai, ó Deus, com dificuldades emocionais, espirituais. Nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Olha para cada pessoa, cada um dos que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo, e abençoa em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, e que o teu poder, ó Pai, venha abençoar cada um, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, já agora no finalzinho desse ano, pelo ano que nós tivemos, ó Pai, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, pela graça de podermos reunir com nossos irmãos, ó Pai, e podermos com a mesma fé, com a mesma esperança, viver na certeza da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a nossa igreja, que o teu povo, que a igreja do Senhor espalhada na face da terra, olhe para os acontecimentos do nosso mundo, mas olhe especialmente para o de Deus, para o governo de Deus e para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, irmãos, e sobre todo Israel de Deus espalhado.